Amados irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de algo que sempre acontece na igreja. E isso não quer dizer que aconteceu somente na igreja em que pregadores estão apenas humanos, mas até mesmo com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, isso sucedeu, isso aconteceu. Nós devemos ter um cuidado muito grande com a nossa vida, sabe? Com a nossa vida na presença de Deus. E a gente não pode esmorecer diante das coisas que se apresentam a nós. Eu sei que muitas vezes isso não é fácil. Eu sei que muitas vezes a gente tem que brigar com muitas coisas para poder permanecer firme na presença do Senhor. Às vezes alguma coisa nos chateia, alguma coisa nos aborrece, alguma coisa não dá certo. Às vezes outras coisas aí acontecem e a gente tem a tendência às vezes de olhar para lá, olhar para lá, olhar para lá, olhar para lá, enquanto a gente deixa de olhar para o alvo que é Jesus, e a gente fica olhando as coisas que sucedem, que acontecem, a gente tem a tendência até de ficar indignado com determinadas situações. Às vezes temos a tendência até mesmo de esmorecermos e de passarmos a sermos pessoas religiosas, pessoas que na verdade perderam o contato, perderam a comunhão com o Senhor, não tem mais aquele contato, não tem mais aquele comunhão com o Senhor, e aí passam a ser pessoas apenas religiosas, como se estar na igreja fosse um peso de uma obrigação, ou ler a Bíblia fosse um peso de uma obrigação, ou ter uma oração de 5 minutinhos ou menos fosse um peso de uma obrigação. E não é isso, não é isso. O apóstolo João disse assim, que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são bons para a nossa carne, porque a nossa carne não gosta, porque não há bem nenhum na nossa carne. Nenhum bem, absolutamente nada, nada, nada. E que a gente vive em constante guerra dentro de nós mesmos. A nossa mente buscando, desejando fazer a vontade de Deus, mas o nosso corpo se inclinando para aquilo em que ele tem prazer, ou se inclinando àquilo a que ele está preso. Está preso. O apóstolo São Paulo fala sobre isso no livro de Gálatas. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes a gente passa a ser pessoas trôpegas, pessoas que vão tropeçando, 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 tropeçando. E é bom quando a gente tropeça, 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 vai se levantando, se pondo em pé e continua a caminhada em pé. O ruim é quando às vezes a gente tropeça, e escuta que eu vou dizer para você, não é tropeçar às vezes em algo dentro do nosso íntimo. Às vezes a gente tropeça em ficar observando uma coisa, observando outra coisa, observando isso, observando aquilo, e a gente vai tropeçando, 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 e nós vamos caindo, sem força para se levantar, sem força. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele transmitia a sua palavra, e quando depois de uma hora de oração, de uma noite toda de oração, ele passou então a estar falando com o Pai, e consequentemente ele estava pedindo ao Pai para que trouxessem pessoas para perto dele, para junto dele, e que ao trazê-las ele pudesse escolher. Como assim o Pai trazer pessoas para junto de Jesus? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
assim. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando nós nos achegamos na presença de Jesus, nós não escolhemos fazer isso. Porque Paulo disse assim que Deus faz em nós o querer e o efetuar. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar o nosso coração, começa a trabalhar a nossa vida, e ele começa a nos convencer da verdade. E a verdade é aquilo que nós ouvimos do Evangelho, aquilo que nós ouvimos da pregação. A verdade, ela aponta para o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aponta para Ele. Então, o Espírito Santo convence a pessoa da mensagem, da pregação do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus. E o Espírito Santo convencendo a pessoa, o Pai pega essa pessoa e traz essa pessoa para a presença de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao descer do monte, depois de uma noite de oração, ele passou a escolher as pessoas em que ele via, e logicamente, ele via, ele passou então dessas pessoas que ele estava enxergando, estava olhando, estava vendo, passou a chamá-las para perto de si. Não, o convite dele não foi um convite apenas para essas pessoas, porque ele convidou a todas as pessoas. Ele disse: vinde a mim todos vocês quem? Todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, você que está levando um jugo e esse jugo está te arrastando, você está carregando um jugo e esse jugo está fazendo você rastejar, está te envergonhando, está te humilhando, está pisando sobre você e você não consegue se reerguer sozinho, você não consegue. Aí o Senhor fala: vinde a mim, me entrega esse trem aí da sua vida para mim, que eu vou tomar conta para você. Me entrega. Mas especificamente ele escolheu 12 pessoas, e essas 12 pessoas foram escolhidas da multidão a qual ele iniciou pregando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Essas 12 pessoas. Irmãos, esses 12 homens, eles ouviram coisas que talvez muitos de nós, se fosse falado para nós, nós não iríamos permanecer na presença de Jesus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se ofendem, parece uma casca de ovo. Tem muitas pessoas que você fala alguma coisa para elas, e elas, assim você fala algo, e a pessoa às vezes se sente ofendida, mas você não dirigiu nenhuma palavra de ofensa, absolutamente nada. Nada. E a pessoa, ela se sente ofendida, e ela fica machucada e magoada por dentro, sabe? Machucada e magoada por dentro. Tem pessoas que carregam coisas de anos, e são coisas assim que sentimentos de criança. O apóstolo São Paulo ficou admirado com um grupo de pessoas. Ele disse assim: poxa vida, vocês já, pela idade que vocês têm, vocês já eram para ser mestre, e a gente tem que tornar a ensiná-los novamente. Por qualquer coisa você se sente ferido, por qualquer coisa você se magoa, por qualquer coisa você se chateia. E quando eu falo sobre isso, irmão, não estou falando de uma falta de educação, não estou falando disso não, mas estou falando de você exortar a pessoa pela palavra de Deus. Estou falando de você dirigir, você querer orientar a pessoa, querer mostrar para ela o caminho, querer falar para ela a respeito das coisas que nós devemos deixar e abandonar para continuar seguindo a Jesus. Irmão, o Senhor Jesus Cristo chamou Pedro de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. O
Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de todos aqueles 12 que ele escolheu, mas ao chamar a atenção, o intuito dele era eliminar aquilo que ia se interpor entre o Senhor e eles na comunhão, que era necessário abandonar, que era necessário deixar. E esses 12 homens, eles suportaram até o final praticamente. É bem verdade, amado irmão, que esses 12 homens, eles tiveram assim, alguma manifestação na vida deles que mostrava que eles ainda não eram pessoas convertidas. Não é? O próprio Pedro, Jesus chamou ele e lavou. Peraí, rapaz, na hora que você se converter, você confirma os seus irmãos aí, tá bom? Na hora que você se converter, então, e Pedro, ele realmente se converteu, e na hora que ele se converteu, foi depois que ele negou Jesus, depois que Jesus foi atrás dele e o restaurou novamente, a comunhão. Aí houve a conversão. A conversão é a pessoa deixar de confiar em si mesmo para confiar no Senhor. Deixar de confiar em si mesmo para passar a confiar totalmente no Senhor. E sabe, irmãos, nem todas as pessoas que começaram a seguir o Senhor estavam firmes para ouvir o que o Senhor tinha para falar. Firmes. Porque isso não quer dizer que o Senhor media as suas palavras. Ele falava o que era necessário. Ele não passava a mão. Ele falava o que era necessário para anular, para que a pessoa percebesse que aquilo que estava nela tinha que ser deixado, tinha que ser abandonado, tinha que ser revisto, tinha que ser afastado, porque iria aborrecer, iria trazer um certo conflito entre ele e o Senhor. Então aquilo tinha que ser eliminado, tinha que ser deixado. Mas nem todos os seguidores do Senhor tinham isso. Assim como nós, amados irmãos. Hoje, nós temos que medir as palavras que nós iremos falar. Temos que medir. E temos que medir por quê? Porque as pessoas se sentem ofendidas. Elas se sentem tão ofendidas que estão elaborando, ou já elaboraram, uma nova Bíblia, tirando da Bíblia, que é o cânon sagrado revelado por Deus, aquelas palavras que não se enquadram dentro do querer delas. Quer dizer, eles não querem ser aceitos ou não querem se curvar, não querem se sujeitar àquilo que a palavra diz, principalmente quando esta palavra, ela vem cortar, vem como uma espada de 2 gumes e vem contra a prática dessas pessoas. Vem contra a prática dessas pessoas. Elas não querem aceitar, elas não querem. Eu fiquei admirado, numa certa ocasião aí, conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa justificou algo que é injustificável. Ele disse assim, todo mundo rouba. Como se isso não tivesse importância nenhuma, como se isso não tivesse apoio do Senhor, tivesse apoio de Deus. Eu pensei, nossa, que mentalidade é essa? Todo mundo rouba.
cabeça é essa? Né? Qual é o evangelho, será que essa pessoa está lendo? Né? Então, é a mesma coisa se fosse assim, a mulher adúltera na Bíblia, todo mundo adultera. Justificar. Porque todo mundo faz, eu faço porque todo mundo faz. Como se conhecesse todas as pessoas intimamente. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a pregar, a falar com uma multidão em particular, com essa multidão em particular, essa multidão a qual ele encontrou, um dia anterior, ele havia manifesto uma bênção muito grande na vida dessas pessoas. Ele estava ali junto dessas pessoas, ele fez um milagre muito grande diante delas. E não foi o milagre que todos participaram, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas no meio dessa multidão, tinha muita gente enferma, muita gente doente, que chegaram até ele nessa situação, mas que não permaneceram nessa situação. A gente pode chegar diante do Senhor da maneira como nós estamos, mas nós não podemos permanecer diante dele da maneira como somos. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E quando eu digo uma mudança, não é fazer uma lanternagem num carro que foi batido, qualquer coisa assim. Estou dizendo que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, que necessário que é nascer de novo. Você precisa ter uma outra vida, uma nova vida. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da palavra e nascer de Deus. Isso que você precisa. Então, irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele abençoa aquele povo, Ele cura as pessoas que estavam lá, Ele multiplica os pães, todo mundo come e pronto, despede o povo, cada um vai para a sua casa. No outro dia há um reencontro, as pessoas começam a procurar o Senhor Jesus Cristo, se encontram com o Senhor Jesus Cristo. E ao se encontrar com o Senhor começa a pregar a elas um sermão. Ora, esses dias que estiveram juntos, será que o Senhor Jesus não pregou nenhum sermão para eles? Será que o Senhor Jesus, em todas as horas que tiveram juntos, não transmitiu a palavra para eles? Com certeza, a gente não vê nenhum encontro que o Senhor teve com quem quer que seja, que Ele não tenha falado da sua palavra, que Ele não tenha transmitido a tua palavra, que Ele não tenha citado a respeito do seu Pai, a respeito daquilo que Ele veio fazer. Difícil, não existe dentro da Bíblia Sagrada um encontro com o Senhor Jesus que Ele não tenha transmitido isso. Tudo. Transmitiu. Então, nesses dias que Ele permaneceu junto com essa multidão, e essa multidão junto com Ele, e que todos comeram do pão que o Senhor multiplicou, com certeza eles ouviram vários sermões, segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo via como necessidade para as pessoas. O Senhor não as acusava de absolutamente nada. Ele pregava a verdade em cima da mentira que as pessoas viviam, para que elas então passassem a olhar e passassem a enxergar a verdade e a mentira que estava como semente no coração deles, ser removida pela verdade, da mesma maneira, da mesma forma que lá no Jardim do Éden, a verdade da palavra que estava no coração de Eva e de Adão, foi removida pela mentira produzida por Satanás, na qual eles acreditaram, caindo no pecado e consequentemente sofreram as piores das consequências, e essas consequências perduram até hoje e perdurarão até
que tudo termine, até que tudo acabe. Então, o Senhor pregou muito, assim como eu já ouvi muita palavra, assim como você já ouviu muitas palavras, e muitas vezes algumas palavras que você ouve, você não se importa com elas, porque parece que ela não cabe em você, parece que ela não serve para você. E geralmente, quando nós sabemos de alguma coisa, alguma atitude errada de alguém, em que o pregador não sabe, o pregador prega uma palavra em cima daquilo, sem saber de absolutamente nada, mas aquele irmão tem o conhecimento que aquilo está servindo para o outro, ele fala assim: está vendo? Isso aí serviu para o Zé, isso aí serviu para o Zé, como se a palavra que o pregador estivesse transmitindo estava focada unicamente no Zé. A palavra, amado irmão, ela vem para a nossa vida, ela vem para o nosso coração, e nós devemos sempre estar atentos, porque às vezes Deus usa até mesmo uma pequena criança para falar conosco. Uma palavra que essa criança às vezes transmite para nós, é Deus usando a boca dela para transmitir alguma coisa para o nosso coração. Então, aquele povo estava ali, ouviram um sermão, e como eu estava dizendo, às vezes tem sermão que não serve para a gente, imaginamos nós, pensamos nós: essa palavra não me cabe, essa palavra não me serve, serve para o Zé, para o Mané, para o João, para o Pedro, mas para mim não serve. Irmão, a gente já ouviu muito sermão, não é verdade? Ouvimos muito sermão, e logicamente que nós devemos dar crédito para aqueles que pregam a palavra que nós conhecemos, né? Conhecemos a pessoa, enxergamos a pessoa, vemos a pessoa, temos amizade com essa pessoa, conhecemos a vida dessa pessoa, devemos dar atenção para isso. Outro dia, irmão, o Senhor se encontra com esse povo de novo. Se encontra com esse povo de novo. E aí o Senhor, ao ver esse povo, ele percebeu algo no coração desse povo. Se você tem a Bíblia aí, abra comigo em João capítulo 6. Versículo 37, está escrito assim. Ó, que bom ver você com Bíblia na mão, irmão. Nossa, que maravilha. Muitos estão com Bíblia online, né? Mas está aí com a mão. Olha aqui. Todo aquele que o Pai me der, o que vai acontecer? Virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais, olha lá, todo aquele que o Pai me der. Por que o Pai me der? Eu só posso dar alguma coisa que é minha. Que negócio é esse? É, dona Lourdes? Você não pode dar coisa que não te pertence. Você não pode dar alguma coisa que não é tua. Não pode. Então ele está dizendo: todo aquele que o Pai me der, isso está querendo dizer que nós somos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Deus tem sobre nós o direito de criação. Fomos criados por Deus, e aquele que é criado é uma criatura. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Por que jamais rejeitarei? Porque aquele que vier até o Senhor Jesus Cristo,
em Cristo Jesus, será uma nova criatura, será uma nova criação. E a partir deste momento, a partir desta hora, não mais apenas criatura, mas aquele que o Pai der e vir ao Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo se transformará em filho de Deus. Ninguém pode ser filho de Deus senão pelo Filho unigênito, que é Jesus. Todos nós chegamos a Cristo, Filho único, e quando chegamos a Cristo, nascemos de novo, nos tornamos em Cristo Jesus uma nova criatura e filho de Deus. Está me entendendo? Jamais o Senhor Jesus Cristo põe lá, meu. Jamais o Senhor Jesus Cristo rejeitará aquele que o Pai trouxer até Ele. Você está me entendendo? Então preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Preste atenção. O Senhor Deus escolheu você. Escolheu, você não tem nada que Ele... Nada. Nada. Nem eu, ninguém tem nada. Nada. Que mereçamos ser trazidos ou levados por Deus à pessoa de nada, nada, nada. Nenhum merecimento, nenhum mérito. Mas isso aprove a Deus. É a vontade de Deus, que é soberana, que é santa, que é poderosa. Então o Senhor Deus nos escolheu, nos trouxe e nos entregou ao Filho unigênito, para que no Filho unigênito venhamos a nos tornar filhos de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Intermédio de Cristo. E olha aqui, irmãos. Por que o Senhor Jesus Cristo disse isso, irmãos? Ele disse isso porque ele estava pregando um sermão para essas pessoas que participaram da multiplicação dos pães que ele realizou. E quando ele começou a pregar esse sermão para essas pessoas, algumas pessoas começaram a murmurar, a não aceitar, a rejeitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes estava falando. Começaram a rejeitar, não aceitar, não querendo aquilo de forma alguma. E que mensagem era essa que o Senhor Jesus Cristo estava falando? Jesus Cristo estava dizendo a eles: olha, vocês estão vindo até mim, vocês estão chegando até mim, mas vocês, na verdade, estão chegando a mim não pelos milagres que vocês viram eu realizar, eu fazer. Vocês estão chegando até mim porque a fome de vocês foi saciada pelo pão que eu multipliquei. A fome de vocês foi saciada pelo pão que multipliquei e que vocês comeram, sentiram saciados, e agora vocês estão vindo a mim, não por minha causa, mas porque eu dei do pão para vocês. Olha aqui, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, não, mas o meu Pai celestial que lhes dá o pão do céu, e eu sou o pão do céu. Irmão, eles começaram a ouvir isso, e eles começaram a resmungar, a rejeitar, a reclamar. Pô, essa mensagem não me serve. Essa mensagem é pesada demais. Essa mensagem ela está indo contra todas as coisas que eu aprendi, que eu estou sabendo. Eu quero ler mais um versículo.
versículo 60. Olha só. Ao ouvirem isso, muitos dos seus, o quê? O que é um discípulo? É alguém que está iniciando no aprendizado. Eles não eram apenas pessoas da multidão, eram pessoas que estavam sendo ensinadas pelo Senhor, e que o Senhor passou 3 dias dedicando ao ensino dessas pessoas. Ah, mas isso que o Senhor está ensinando não me interessa. Isso que o Senhor está falando para mim, não aceito. Isso que o Senhor está falando, não é bom, eu não quero, não aceito. Eu quero ficar do jeito que eu aprendi, eu quero ficar do jeito que eu sou, eu quero ficar da maneira como eu sou. Eu não quero ser uma nova pessoa, não quero ser uma nova criatura. Se assim o é porque você ainda não foi trazido por Deus, a pessoa de Cristo, e consequentemente você não teve ainda o novo nascimento. Porque todas as pessoas que têm o novo nascimento, ele passa a ser discípulo do Senhor. E o discípulo é aquele que é um seguidor, um que busca imitar o seu mestre. Um que busca imitar o seu mestre, esse é o discípulo. Ora, às vezes eu pergunto assim, isso que eu estou fazendo, Jesus no meu lugar faria? Isso que eu estou fazendo dá a conotação de que eu realmente sou um discípulo do Senhor? Essa atitude que eu estou tendo é atitude de discípulo de Cristo? Ele no meu lugar faria isso? Se o discípulo é o imitador do seu mestre, então nós devemos perguntar, será que o mestre no meu lugar faria isso? Será que o mestre no meu lugar falaria isso? Será que o mestre no meu lugar tomaria essa decisão? Será que o mestre no meu lugar realizaria isso que eu estou querendo fazer, querendo realizar? Irmãos, eles eram discípulos. Eles eram discípulos, estavam no caminho do aprendizado, mas eles não conseguiram digerir aquilo que o Senhor estava falando. Mas o Senhor estava falando para eles, irmãos, para mudar a atitude deles com respeito à pessoa de Cristo, e não tê-lo apenas como um quebra-galho, não temos apenas como qualquer coisa assim, mas tê-lo sim como seu Senhor e Salvador. E consequentemente ser um imitador do seu mestre, imitador do Senhor. Então, irmão, quando o Senhor começa a falar isso, ele percebe. Olha, amado, se alguma palavra vem de encontro àquilo que você está praticando e não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, é melhor você entrar no céu faltando um olho do que ter os dois e ir para o inferno. Se aquilo que eu estou pregando para você, estou te ensinando, é alguma coisa pesada, não é pesada, não é pesada, é a palavra de Deus. E o Senhor está querendo dizer para você, troque esse fardo seu aí, troca. O meu jugo é leve, é suave, troque esse fardo pesado que você está carregando. Vem aqui, vamos purificar isso aí, vamos limpar isso aí, vamos mudar isso aí. E muitas vezes a pessoa não aceita, não quer, não deseja, não se coloca. E é por isso que tem muitas pessoas que têm deixado de seguir o Senhor. É por isso que tem muitas pessoas, amado irmão, que hoje eles não dão a mesma importância que eles davam para Jesus e para a comunhão com o Senhor e para a comunhão com os irmãos. Muitos já não dão mais o mesmo valor. É por isso que tem muitos que são totalmente diferentes do início da caminhada. No início da caminhada, amados irmãos, eles eram assim pessoas dedicadas, amavam. Podia chover até canivete, ele vinha na igreja com chuva e tudo. Tudo.
Não tinha, o alvo era um só. Era um só. Hoje, os mais diversos motivos que nós arrumamos, que isso é do nosso corpo, é da nossa carne, e não há bem nenhum na nossa carne, a gente encontra empecilho, impedimento. Não vou não, não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, eu não vou orar por causa disso, não vou falar com Deus por causa disso, e um monte de coisa, Irmão, olha aqui, hoje, nós que estamos na caminhada, nós devemos ser muito melhores do que no princípio, quando nós começamos. É que o apóstolo fala, vocês já têm idade para ser mestres, e eu tenho que tornar a ensiná-los novamente? Tenho que tornar a ensiná-los novamente? Então o Senhor começa a pregar uma mensagem para os seus discípulos, porque Ele percebe que a intenção que eles estavam no coração não era uma intenção boa. Então o Senhor prega uma mensagem para eliminar aquilo que estava no coração, e para que essa semente nova que o Senhor estava transmitindo pudesse ser abraçada e cair no coração deles, e eles falarem assim: não, é verdade, a nossa intenção não é uma intenção pura, não é uma intenção legítima. Não é. Não é. Mas ao invés disso, o que eles fizeram? Está escrito aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? A palavra foi dura demais hoje. Foi brava demais. A palavra, irmão, é a melhor das sementes. 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 O que sucedeu, irmãos? Quando disseram assim: nossa, dura esse discurso, quem é que pode suportar? Não foi gente estranha que disse isso, irmão Marcão. Não foi gente estranha. Não foi. Foram os discípulos do Senhor. Não foi pessoas que ouviram a palavra de Jesus a primeira vez. Não foram pessoas alheias àquilo que o Senhor fez. Pessoas que participaram de um milagre, eles viram, participaram, viram as pessoas sendo curadas, aquela coisa gloriosa, viram. Mas quando o Senhor usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para eliminar do coração deles a motivação errada, eles não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. E daquela multidão começam a vazar. Pelo amor de Deus, eu estou trocando a vida eterna por uma palavra que eu não quis aceitar. Eu estou trocando a vida eterna por causa de um erro de propósito no meu coração. Estou trocando a vida eterna que o Senhor está me oferecendo na pessoa dele, porque Ele é o pão da vida. Porque nele eu tenho a vida. Eu estou trocando isso. Por quê? Porque eu não gostei do sermão dele. Estou trocando isso porque eu não aceitei no meu coração a mensagem que ele transmitiu, a mensagem que ele pregou, e a mensagem que ele transmitiu é a verdade. E eu não quero aceitá-la como verdade, eu não quero ser desmascarado. Não quero tirar isso da minha vida, não quero eliminar isso das minhas atitudes. A motivação está errada. E quando você fica com a motivação errada na presença do Senhor, existe uma casca aí dentro ainda, e essa casca ela se torna uma coisa tão poderosa, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte,
Porque a palavra é a energia, a palavra é a sustentação, a palavra é o poder de Deus, a palavra é a unção do santo. E quando eu estou com alguma casca no meu coração e essa palavra não começa a penetrar, eu perco o ânimo de estar na presença de Deus. Porque eu impedi que o poder da palavra mudasse a minha motivação, acatasse, aceitasse aquilo para eliminar aquilo que é mal do meu ser. Isso me enfraquece. Me enfraquece. E ao me enfraquecer, rejeitando a palavra, eu vou ter uma atitude não boa. Isso é escrito aqui, irmão, no capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos de quem? Muito diz quem? Muitos dos seus discípulos tomaram que atitude? Que atitude? Voltaram para... E fizeram o quê? Deixaram de segui-lo. Deixaram de segui-lo, porque não aceitaram a palavra que ele transmitiu. Pô, ele estava errado? Ou a minha motivação estava errada? Ele estava errado? A mensagem dele estava errada? A palavra que ele pregou estava errada? Se não estava errada, estava certo, por que eu a rejeito? Porque eu quero ficar com aquilo que não está certo. Eu quero permanecer com aquilo que é errado. Eu quero que continue no meu coração as motivações erradas. Sabe, irmãos, não foi um pregador qualquer, irmão. Por isso que no início falei para vocês que não um pregador meramente humano, mas um pregador que veio dos céus. E a palavra desse pregador que veio do céu, que é o pão da vida, foi rejeitada. Você acha que toda palavra que nós pregamos são aceitas? Que toda mensagem que a gente transmite é aceita de bom grado? Ô, irmão, há uma grande diferença entre nós e Jesus. Porque Jesus, quando olha a pessoa, ele logo vê o coração. E a gente não consegue ver o coração de ninguém. Não consegue ver. Tanto que, quando as pessoas começaram a ir embora, algumas Bíblias, tem uma tradução que fala assim, que Pedro, que sempre tomava a palavra, ou diz assim, os seus discípulos disseram para ele, mas Senhor, o Senhor não está preocupado, esse povo todo está te deixando, está indo embora. Estão te deixando, estão indo embora. O Senhor Jesus sabe quem realmente lhe pertence. O Senhor sabe aqueles que são seus. E Ele nunca se importou com o número. Ele nunca se importou com o número. O que Ele queria era ter verdadeiros discípulos, com motivações corretas, prontos para serem corrigidos, reconhecendo que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Sabendo disso, que o Pai corrige aquele a quem Ele ama, e que a gente pode vir como se nós fôssemos a pior de todas as pedras encontradas, mas o Senhor enxerga em nós também algo que pode ser muito bom, e para ser muito bom, há necessidade de passarmos por uma purificação, por uma lapidação.
E quando nós não aguentamos a purificação, e quando nós não aguentamos a lapidação, é porque nós não estamos com a motivação correta. Aí quando ele chega lá, viu, irmã Simone? Quando ele chega lá e ele vê os discípulos se afastando, está ali olhando, os discípulos estão indo embora. Eu não quero ouvir sermão desse camarada aí, não. Não quero ouvir sermão desse tipo, não. Esse sermão não me serve. Não me serve. A tua motivação está errada, mas não me serve. Eu quero permanecer com a minha motivação errada, mas eu não quero essa palavra que ele está querendo semear no meu coração. E os discípulos, como eu disse, há uma tradução que diz: Senhor, todo mundo está te deixando, mas nessa que eu uso aqui não está escrito esse versículo, todo mundo está te deixando. Apenas o Senhor, diz que o Senhor olhou para eles, para os 12, viu que eles estavam meio assustados, meio preocupados, que todo mundo estava deixando, todo mundo estava se afastando, todo mundo indo embora. O Senhor olhou para ele e falou: qual é o problema? Vocês também não querem acompanhá-los? Vocês não querem acompanhá-los? Vocês não querem segui-los também? Irmãos, guarda isso que eu vou falar para você. Guarda isso no teu coração. Amém? Ouça a resposta que esse homem deu para o Senhor Jesus. Ouça o que ele falou para Jesus. Pedro, mais uma vez, ele toma à frente, mas Senhor, se a gente deixar o Senhor, que rumo a gente vai tomar? Para onde é que a gente vai ir? Qual é que é a diferença entre os dois, irmãos? Qual é a diferença entre Pedro e a multidão? E aquelas pessoas, aqueles outros discípulos? Pedro estava disposto a ser lapidado. Por quê? Porque Pedro, ele não era mais uma criatura tão somente. Ele era alguém que foi trazido pelo Pai, veio até o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo revelou-se a ele, revelou a ele a vida eterna, revelou. Então, ele jamais iria deixar o Senhor, porque ele tinha consciência de que se ele deixasse o Senhor, não tinha para onde ir, não tinha para onde seguir. Se nós se deixarmos, para onde iremos nós? Só tu tens. Aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo pregou, sendo ele o pão da vida, não eram palavras de vida eterna? Não eram palavras de vida eterna? Eram palavras de vida eterna. E Pedro teve consciência disso, teve revelação a respeito disso. Para onde iremos nós, se só tu tens? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero essa palavra de vida eterna como semente na minha vida, porque ela me traz garantia de vida eterna, garantia de salvação, garantia de permanência na tua presença, garantia de aperfeiçoamento, garantia de santificação, garantia de crescer no conhecimento, de crescer na graça, garantia de desenvolvimento espiritual. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele, e ele dá essa resposta: para quem iremos nós? A gente crê, e não apenas crê, não. A gente crê e conhece. Nós cremos e conhecemos. Cremos e conhecemos. Cremos e conhecemos. Guarde isso, irmão. Cremos e conhecemos. Não é apenas o que crê. O que crê é uma coisa, mas crer e conhecer é outra coisa totalmente diferente. Você pode sair por esse mundão afora perguntando quem é que crê em Deus, quem é que crê em Cristo, quem é que crê. Não vou dizer para você que
que será 100%, de forma alguma, de maneira alguma. Mas a grande maioria vai dizer que crê em Deus, que crê em Cristo. A grande maioria dirá isso. Mas a pessoa não vai expor conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ele permanece na presença dele, ainda que a mensagem que o Senhor Jesus Cristo venha transmitir ou exigir pareça ser pesada, mas não é. É purificadora, é santificadora, é força, é unção, é graça, é misericórdia sendo anunciada através da palavra. Amém? Glória a Deus. Na hora. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Isso quer dizer, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, permaneça na presença do Todo-Poderoso. Permaneça na presença do Senhor Jesus.